O cérebro humano é uma coisa fascinante, né? Uma verdadeira obra-prima da evolução. Mas ele tem um segredo, um paradoxo que intriga a gente. Como é que ele consegue ser tão poderoso e, ao mesmo tempo, incrivelmente eficiente? É sobre isso que a gente vai falar. Vamos juntos desvendar o mistério dessa fonte de energia que parece impossível. Para a gente começar a entender, vamos direto para os números. Olha só que loucura. O cérebro ocupa só 2% da nossa massa corporal, tipo, quase nada. Mas ele devora 20% de toda a energia que a gente gasta no dia. 20%. É um órgão, vamos dizer assim, muito caro de se manter. E aí já vem a pergunta, né? Como é que ele pode ser tão potente sem gastar ainda mais energia? A resposta, como a gente vai ver, começa com um paradoxo bem interessante. E é aqui que a coisa fica estranha. O paradoxo é o seguinte: quando os cientistas compararam os nossos neurônios com os de outros primatas, eles acharam uma coisa totalmente inesperada. Os nossos neurônios têm menos canais iônicos. E por que isso é tão bizarro? Pensa assim: esses canais são como as portinhas que deixam os sinais passarem, sabe? É a base da comunicação dos neurônios. E para piorar, são justamente eles que gastam uma energia danada. Então, a gente fica com essa pergunta na cabeça: como raios o nosso cérebro tem essa capacidade de processamento gigante, muito maior, se ele tem menos das pecinhas que mais gastam energia? Não parece fazer o menor sentido, né? É como ter um motor mais potente com menos cilindros. Estranho. Pois é, à primeira vista parece que a evolução deu um passo para trás, né? Ter menos canais iônicos soa como um downgrade. Só que não. Na verdade, esse é só o primeiro passo de uma estratégia, nossa, genial. Vamos mergulhar nessa história e descobrir a verdade surpreendente sobre os nossos neurônios. Ok, o ponto central é esse aqui. Esses canais iônicos, eles não gastam energia só quando estão, digamos, abertos e trabalhando. Não, eles têm um vazamento constante. Ficam drenando energia o tempo todo, sem parar. Pensa numa casa cheia de torneiras pingando. É um desperdício danado. O que a evolução fez no nosso cérebro? Foi lá e fechou um monte dessas torneiras. Simples assim. Ao reduzir o número de canais, ela cortou boa parte desse vazamento e cada neurônio ficou, de repente, muito mais eficiente. E não foi pouca coisa, não. Os números são de cair o queixo. A pesquisa mostra que os nossos neurônios têm de 20 a 30% a menos desses canais vazando energia, se a gente comparar com outros primatas. Pensa nisso. É uma otimização gigantesca. Tá. E qual foi o resultado prático disso? Uma economia de energia que pode chegar a 25%. É muita coisa. Um ganho enorme. Mas a história não acaba aqui, de jeito nenhum. Porque a evolução não só economizou essa energia, ela pegou essa grana extra e reinvestiu. E olha, foi um investimento brilhante. Então vamos para a segunda parte dessa história. Vamos ver exatamente como essa energia que foi economizada foi usada para construir uma coisa extraordinária. Neurônios com uma capacidade de processamento muito, mas muito maior. E dá uma olhada nisso que ilustra perfeitamente onde foi parar essa energia. Toda aquela economia foi usada para construir dendritos, sabe as antenas dos neurônios? Muito maiores. Nos humanos, eles são de 2 a 3 vezes mais longos e cheios de ramificações. Pensa numa árvore. Quanto mais galhos, mais lugares para folhas crescerem, mais conexões. É exatamente isso. Essa complexidade toda, com mais galhos, mais espinhos, permite que um único neurônio faça cálculos muito mais sofisticados. Não é mais um simples liga-desliga. O processamento acontece de forma distribuída ao longo de toda essa estrutura gigantesca. E o resultado? O poder de processamento do cérebro aumenta, assim, exponencialmente. Mas isso traz a gente de volta para o problema inicial, né? Como é que pode? Um neurônio com menos portas de energia, menos canais iônicos, consegue alimentar uma estrutura que é muito, muito maior e mais complexa. Parece que ainda está faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Pois é, chegou o momento da gente revelar o componente secreto, a peça que faz essa estratégia toda funcionar. A gente pode dizer que é a heroína anônima por trás da eficiência incrível do nosso cérebro. A resposta é uma só: mitocôndrias. Exato. Essas pequenas usinas de energia que ficam dentro de cada célula, elas são a peça-chave. Foi por causa delas que o cérebro humano conseguiu fazer o impossível: cortar custos de energia e, ao mesmo tempo, aumentar drasticamente a sua potência.
E elas fazem isso executando 3 tarefas que são, assim, essenciais. Primeiro, elas são como uma entrega delivery de energia. Elas fornecem o ATP, que é a molécula de energia, bem ali na pontinha da ramificação onde o bicho pega. Segundo, elas controlam os níveis de cálcio, tipo um bombeiro controlando a pressão da água, para garantir que o neurônio não fique instável. E terceiro, elas dão um tapa nos canais iônicos, garantindo que eles funcionem direitinho, de forma estável, mesmo sendo poucos. Ok, agora vamos juntar todas as peças. O que a gente vê é que a evolução do cérebro humano não foi uma série de acasos, de mudanças aleatórias. Foi, na verdade, uma obra-prima de engenharia. Uma estratégia única e super coesa. E olha só como tudo se encaixa. De um lado, a mudança evolutiva, menos canais iônicos. O resultado? Uma economia de energia gigante. Do outro, a mudança, mais dendritos, mais complexidade. O resultado? Um aumento absurdo na capacidade de processamento. E quem foi que tornou tudo isso possível, ligando uma coisa na outra? As mitocôndrias. Elas são o verdadeiro elo perdido que conecta a economia de energia com o aumento de potência. A conclusão da pesquisa é, nossa, é muito forte. As mitocôndrias não foram só um suporte, um acessório, elas foram o verdadeiro motor energético que tornou possível a evolução de toda essa complexidade do nosso cérebro. Sem essa otimização delas, o nosso cérebro, do jeito que a gente conhece, simplesmente não existiria. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta para pensar, né? Se essa revolução na energia foi o que deu a base para a complexidade do nosso cérebro, o que mais ela tornou possível? Será que foi isso que abriu as portas para a linguagem, para a arte, para a nossa própria consciência? É uma coisa fascinante de se pensar.